Bom, então, na verdade, o nosso é um bate-papo, né? Então, hoje o nosso Bate-papo. um bate-papo Eu sei. sobre os 100 anos da Igreja Metodista em Presidente Prudente. Então, hoje o nosso bate-papo é com o irmão Davi Marins, né? Eu queria que o irmão falasse para nós, assim, o que o irmão sabe a respeito da fundação da igreja, como a família do senhor chegou na Igreja Metodista. Eu cheguei na Igreja Metodista, eu e a minha mãe, porque a minha mãe já era viúva, né? No ano de 1954. 1954, se não me engano, era o pastor Jorge Vicente da Silva. Lavoura. Eu tenho quase certeza que era ele. E Reverendo Jorge foi uma bênção muito grande, só que infelizmente pegou aquela enfermidade e aquela enfermidade levou ele. Tinha uma esposa maravilhosa, e também posso lembrar o nome dela, mas agora me passa pela cabeça. Velho, eu também não vou saber. E eu sou um dos remanescentes da Igreja Metodista do Brasil, que é uma bênção até hoje. A igreja é uma bênção. Aquela igreja é uma igreja que eu amo muito. E é aquela igreja que me incentivou muito mais no Evangelho. E eu só tenho que contar coisa boa de lá. Para os irmãos que... tem muitos irmãos que eu conheço que estão lá. E eu oro muito pela Igreja Metodista. Que daí nós fundamos agora, recentemente, uns 15 anos para cá, a Igreja Metodista do Novo Bom Giovanni. Foi eu, o pastor Milton, que fundamos a Igreja Metodista do Jardim Bom Giovanni. E nós passamos por lá. Eu pastorei com o pastor Milton 5, 6, 8 anos mais ou menos, e trabalhamos bastante naquela igreja. Enfim, doei a todas as cadeiras que precisava. E aquela igreja foi uma bênção, Igreja Metodista do Brasil, do Jardim Novo Bom Giovanni, que está um sucesso. Está indo bem. Ela está indo muito bem. Eu Hoje tenho hoje é o informação. pastor Christian. É o pastor Cristo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quando a família do senhor chegou na igreja, como é que era o prédio? Já era lá onde é hoje? Não. Ou como é que era essa parte da história? Não tinha prédio nenhum. Daí nós construímos o prédio. Mas era onde, então? Não, o prédio foi construído ali. Eu sei, mas parece que antes ela era em outro lugar, né? Acho que ali na Siqueira Campos, não, na Felicidade. Não, O senhor chegou a pegar essa época Não. lá? Não. Peguei essa época também. É na rua Feliz Tarabai, que ela tinha um terreno e uma casa lá, mas se fizeram alguma reunião lá, tal, não sei, mas eu não me lembro, que depois, passado muitos anos, foi vendida por Wanderson, que foi membro da Igreja Metodista também, é um homem, não sei se você conhece ele, vivo até hoje. Estava lá na igreja domingo passado. Deve ter 90 e cacetada por aí. E era dele, agora não, agora é da Igreja Presbiteriana Independente, aquilo lá. Então, o caso da Igreja Metodista e o prédio, no fundo, mulherada vendia até ovo, galinha, tudo para construir, né? Então, quando o senhor chegou lá, tinha o templo e a torre? Tinha já? A torre tinha. Já tinha. Então, o senhor participou da construção, acompanhou a construção lá do prédio? Do prédio, do começo ao fim. Do começo ao fim. Isso. E aquele prédio foi uma resposta de oração que Deus mandou. Então, só tenho que falar bem da Igreja Metodista. Eu não tenho... Deus é testemunha. Eu só tenho que
dar graças a Deus por vocês Amém. que estão lá. O menino está lá agora, de pouco tempo, né? Mas isso aí é outra benção. E eu tenho certeza que a filha também está ali, né? Graças a Deus. Isso é uma benção também. Eu cheguei lá na igreja metodista nesse ano de 54, eu e a minha mãe. Eu estou tentando lembrar se o Gerson já estava lá. Acho que quem começou a igreja metodista presente foram os avós deles, pais deles, né? Foi o seu Vitor Marques. Começou a igreja e como ele lidava, rapaz do céu, ele cuidava da igreja com amor, com carinho, dedicação e defendia tudo que era de direito da igreja. Rapaz do céu, eu nunca vi. Mas infelizmente também ele foi acometido de uma enfermidade que é a tal de diabetes. O seu Vitor, né? E Deus o levou. Mas eu era vizinho do seu Vitor. Eu tinha comprado uma casa dele na Donato Armelim 432. E o seu Vitor era na Piracicaba, onde mora o Gerson. Ele morava do lado da casa do seu Vitor, Dona Raquel. Enfim, são recordações que alegram o coração da gente. Infelizmente a gente não pode viver para sempre, né? Deus um leva antes, outro ele leva depois, vai ficar a história, né? Eu não tenho costume de falar mal de igreja nenhuma, eu não. E fiz um trabalho na Metodista do Brasil, 12 anos na casa da Toniquinha. É a Toniquinha, filha do seu Afonso, que hoje é casada com o presidente dos Gideões, o Maurílio. Então, Maurílio Mazinho. Mazinho. Fiquei 10 anos. Daí ela desmanchou a casa, construiu outra e, enfim, o trabalho acabou. Mas lá eu tenho a base de... Outro dia eu estava contando, eu tenho 18 filhos espirituais. Alcançado ali, naquele ponto. Ficar 12 anos, 10, 12 anos num ponto só não é brincadeira, não. Ali nós agregava 60, 70 pessoas. Daí começou a frequentar lá um irmão que andava debaixo das pontes, bêbado. E Deus trouxe ele para nós ali. No fim, que a história é longa, ele dava testemunho. Ele bebia e dormia debaixo da ponte mesmo. Resultado, ele foi se entregando, tornou-se nós consagramos ele para o ministério, né? Que a igreja de metodista não é presbítero. A igreja metodista é outro, não é presbítero. Ele é evangelista. E já começou a pregar, depois de bastante tempo, um ano e meio, tudo. Um dia marcou para ele pregar na igreja metodista de Presidente Bernardes. Lá eu tomei conta também, 30 dias por causa do pastor, foi viajar e pediu para mim. E ele se aprontou, pôs a gravatinha, bonito, já estava recuperado, bonito, já era evangelista. Daí ele sentou na cama, sentou a gravata, deu um infarto do miocárdio para trás. Ele morreu desse jeito, mas o que Deus faz? Ele prepara, ele ajuda, deixa a pessoa certinha, aquele bebum, daí ele recolheu. Daí eu chamei a mulher dele, que era uma mulher, não sei se está na igreja,
a esposa dele, e falei para ela, Deus preparou muito o irmão, seu marido, para depois levar. Então a minha história na igreja metodista, ela é bonita, sadia. Então eu quero que Deus abençoe muito o andar da igreja, que ela tem bastante história para contar, boa, história boa. O seu Crides Godoy, trabalhamos muito pela igreja, não sei se vocês sabem, mas o Crides Godoy, ele pregava alto, né? E dei Santa Ceia para ele até a última hora, onde ele já quase mais nem entendia nada, mas eu estava lá na casa dele. E a minha história com a igreja metodista é muito boa. Eu só tenho recordações boas. Eu preguei 48 anos. 48 anos eu preguei para metodista. Era eu, Dona Odete de Oliveira, seu Joaquim, que nós abrimos um trabalho na Vila Industrial. Era eu, Odete de Oliveira, seu Joaquim e mais um evangelista. Não sei se era o Zé de Luna, nós que não era. Toquemos lá 10 anos. Desbravamos lá. Era difícil, lá era difícil. A gente foi no Jotinha, ele comentou que você cantava lá no coral na tarde da liberação, né? E como é que era esse coral? Até hoje eu canto fora, né? Eu é? canto fora, assim, eu tenho minhas 100 músicas, né? 100 não, 200. Só hino meio velho, aqueles hinos mais antigos. Mais tradicionais, né? Tá entendendo? Esses louvores que tem hoje, eu não entendo muito, mas acho bonito. Então eu acho bonito. E eu só tenho que agradecer a Igreja Metodista do Brasil por tudo que ela fez por mim e eu por ela. Então eu tinha muito trabalho na igreja, fazia tarde de libertação junto com a dona Terezinha. Com a Terezinha eu não trabalhei, trabalhei com essa última que fazia Eunice. Então ela me chamava toda uma semana sim, uma não, para dirigir o trabalho. Eu ia lá, nós pegava firme e o trabalho vai passando. Daí descobre-se outro melhor, tudo que é um direito, né? De vez em quando eu ligo para ela, mas não consigo falar com ela. Até hoje não consegui, mas eu vou na casa dela, porque eu sei onde ela mora. Quem é a dona Eunice. A irmã Eunice? Eu sei onde ela mora. Ela deve estar viva ainda, né? Ela está bem, graças a Deus. Pois é. O irmão deu aula na escola dominical também? Vixe! Nossa! Foi eu que coloquei. Ninguém dava chance para ela. Fui 3 vezes, eu fui o da escola dominical, superintendente da escola dominical, 3 vezes guia leigo, né? Do qual era eu, o Zé de Luna, comandava a chefia da igreja, na ausência do pastor, lógico, e nós dava conta certinho do recado. Verdade. Por isso que eu digo que a gente tem muita saudade disso. E foi eu que dei a primeira oportunidade para Canhete, dona Nancy Canhete. Se perguntar para ela, quem deu a primeira oportunidade para mim na escola dominical como professor foi o irmão Davi. Ela ficou feliz da vida. Ela deu aula para mim, né? Ela deu aula para mim na escola dominical. Foi o irmão Davi que deu a primeira oportunidade. Ela falava isso. E dei mesmo, porque eu vi que ela tinha capacidade. Então, a passagem pela igreja metodista para mim foi uma bênção que veio de Deus. E tem muita coisa para contar.
da igreja, muita coisa, mas não vem na minha mente tudo, porque a gente vai, né? Mas eu só tenho recordações boas. E qual que é aquele pastorzão assim, que é aquele do coração do tempo que o senhor teve lá, assim, que o senhor fala? Esse foi aquele que eu mais me identifiquei. Foi um que dava aquela sapateada em cima do púlpito, e assim, rapaz, uns caras meio dormindo, né? O pastor Jetro. Tem que chegar, tava falando. O púlpito era de madeira, assim. De madeira. Não sei se o irmão lembra, que ele batia assim, pé, que tava dormindo, acordava. É verdade. E ele fazia porque ele via alguém dormindo, ele pá! Ou se eu Então o seu Vitor, coitado, ele dormia, porque, né, já é velho, ele dava um susto assim. Seu Vitor. Mas, nossa vida, o pastor Jetro, outro igual aquele, é muito difícil. Guardou no coração. Né? Aquele lá é pastorzão caipira. Das antigas. Das antigas. Daí chegou um bispo aí, daí também foi muito bom para a igreja. Sila Franco. Aquele homem era retado. Sila Franco. Daí aquele homem foi retado. Eu fiquei metodista até a saída do pastor Herbert. Sim. Não sei se você lembra. Juncker. Então eu aprendi a gostar daquele homem. Então a igreja entrou em reforma e nós fazíamos o culto lá em cima no quinto andar. E aquele elevadorzinho, rapaz do céu, perigoso. Agora deve ter. Modernizou. Mas deram uma modernizada nisso. Deve ter feito, porque a coisa... Ela não conheceu o elevador daquela época. Nossa. Era pior? Rapaz. Tinha um zelador lá que era brabo, rapaz, Hermínio. Seu Hermínio. Aquele era brabo. Então a igreja alugou lá para a faculdade de teologia. Metodista. Ixi, mas aquilo dava cada briga, rapaz. Mas o Hermínio era brabo, hein? Mas acho que o seu Hermínio não estava na época da faculdade, estava ainda? Estava? Porque a faculdade lá foi recente, né? Foi alugado antes para Ciretran, né? Não sei se o senhor lembra. Eu sei, mas daí entrou a faculdade de teologia, sim. O Hermínio estava lá. Ele estava lá. O cara foi querer bater boca com ele. Eu disse, você aí, você não fala que é de Jesus? Ele falou assim, essa mão está entregue para Jesus, mas essa aqui para te dar uma... Eu lembro que fosse... Essa aqui não é crente não. Essa não é crente não, rapaz, o homem era bravo. O Hermínio, não sei, mas eu acho que ele é vivo até hoje. Não sei. Ele é vivo até hoje. Hermínio. Ele é muito bom. Era muito bom. E a respeito da pedra fundamental na construção do prédio lá no fundo, o senhor sabe alguma coisa? A pedra fundamental da igreja metodista, eu lembro alguma coisinha, mas agora não. Onde está localizado, o senhor não vai lembrar também, né? Acho que ninguém está lembrando. A pedra? Não. Mas que... Então, nossa última chance é o Gerson, não saber. O Gamaliel contou. O Gamaliel contou que eles quebravam as pedras lá na linha e quebravam lá na casa do seu Vitor e levavam para construir o prédio do fundo. Os irmãos colocavam a mão na massa, literalmente, né? Mulherada começou a vender ovo, galinha, rapaz do céu. Aí tinha o churrasco, tinha essas coisas. Tinha tudo. Não era tão difícil as coisas igual hoje. Hoje acho que e nós conseguíamos arrecadação, rapaz. Bacana. O pastor fazia aquele apelo e olha, dava resultado. Algum episódio assim diferente, além do pastor que pisava forte, assim, tem mais algum dos jovens, assim? O que me marcou muito foi uma vez a assistência social chegou em mim. Eu era presbítero, não é? Como é que é? Evangelista. Evangelista, mas estava tomando conta da igreja. Daí é o guia leigo. Guia leigo. Eu fui guia leigo 3 vezes.
vieram falar comigo: olha, irmão Davi, nós estamos precisando de 40 cesta básica e não tem nem 10. Se tiver muito é 5. Fiz um apelo na igreja. Nós estamos precisando de 40 cesta básica. Cara, muitos olharam para mim. Daí chegou o dia, no outro domingo, entrou 42 cestas básicas. Eu fazia apelo, daí precisava de dinheiro para construir lá a igreja de quilômetro 7. Sim. Em 15 dias eu consegui 12 mil reais, que hoje é 12 milhões, né? Em 15 dias. E construí uma igrejinha lá. Davi era meio doido. Eu era meio doido. Aí, um episódio que o pessoal narrou aí, não sei se o senhor era da época ou não, uma encenação que houve na igreja que entrou até um cavalo, um burrinho. O senhor não chegou a pegar isso não, né? Ou o senhor recorda alguma coisa nesse sentido, que o cavalo, por causa do taco, ele entrava escorregando. Isso eu não lembro. Não chegou a pegar, né? Então... Quem que fez isso? Qual é? Eles falaram do pastor, mas eu também não lembro. Nossa, meio porreta mesmo. O pastor ia pra cima, né? Passou vários aí, desse jeito. Meio porreta mesmo. Tinha uns cabras arretados. Arretado. Mais alguma E coisa? a mensagem, né, que o senhor Isso aí. gostaria de deixar para os novos, os metodistas de 10 anos para cá? Ou até mesmo dos antigos que estão lá, né? Eu quero deixar uma mensagem muito importante, dizer que aconteça o que acontecer, não abandone sua fé. Eu estou com 78, 50 de ministério, nunca abandonei a minha fé. E eu sou um vitorioso nessa fé que eu tenho. Tem muita história para contar. De coisas que Deus fez por eu estar firme na fé, até a construção desse edifício aí. É uma história, né? Sim. Mas Deus sempre ouviu as minhas orações até hoje. Tem aqui uma sala de oração. Aqui até o casal que estava largando saiu daqui abraçado, né? Enfermidade curada, câncer já foi curado aqui. Verdade. Então nós temos, não posso nunca abandonar esse Deus. Se Ele não me abandona, eu não quero abandonar Ele nunca. Eu quero morrer nos pés do Senhor. Amém. 78, já não falta muito tempo mais, e estou aqui firme na fé e dando um conselho para os jovens, para os adultos, para os idosos, que Deus está acima de tudo. Se você tem minha mulher pegou câncer 2 vezes, você sabe disso. Arrancou um, passado 8 anos, arrancou o outro, e olha, mas todos eles Deus curou. Já isso vai indo para os 2 câncer com 24 anos já. E ela tem uma fé lascada, viu? Amém. Por quê? A gente não pode estar no pé do Senhor só quando as coisas estão mil maravilhas, mas estar firme no pé do Senhor. O tempo todo. Porque a vitória é certa. Amém. E que Deus abençoe vocês. Eu só falei palavra de bênção. Amém.